Informações ao vivo também da Toca da Raposa, treino aberto de Fernando Diniz. Então a gente só vai saber se o Matheus Pereira vai para o jogo mesmo nesse reencontro do Diniz com o Fluminense no treino de amanhã, que vai ser o último antes do duelo. Tercinha das boas, já já a gente vai ao vivo pra Toca da Raposa, treino aberto de Fernando Diniz, pra Toca da Raposa, porque hoje é dia de treino aberto por lá. Rafaela Potter viu tudo de perto. Antes da gente falar de Fernando Diniz, Rafa, Matheus Pereira ficou fora do jogo contra o Vasco, treinou, tá tudo certo com ele? Então, Maurício, primeiramente, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no GE. Matheus Pereira ainda é dúvida. O treino foi aberto de forma parcial aqui na Toca da Raposa 2. No que a imprensa pôde ver, o Matheus Pereira estava trabalhando tudo certinho, mas depois a informação que a gente teve é que ele também fez um treino parcial com o grupo. Depois ele fez um treino ali específico de preparação física. Então a gente só vai saber se o Matheus Pereira vai para o jogo mesmo nesse reencontro do Diniz com o Fluminense no treino de amanhã, que vai ser o último antes do duelo. A gente lembra que o Matheus Pereira sentiu um incômodo na coxa, exames detectaram aí risco alto de lesão, então por isso todo o cuidado com camisa 10 do Cruzeiro. Maurício. Rafa, como você bem citou, esse jogo contra o Fluminense é na quinta-feira no Rio pelo Campeonato Brasileiro e o Diniz vai completar uma semana de clube aí na Toca. O que deu pra ver de diferente do treinamento dele hoje pela manhã aí, Rafa? Olha só, Maurício, é um treino muito intenso, um treino de cobrança ali, bastante de intensidade. Isso que a gente só viu um pouquinho, né? 30 minutos. E deu para notar também um trabalho específico com os goleiros. A gente sabe da característica dos times do técnico Fernando Diniz, de sair sempre jogando ali com a bola nos pés. Então, Cássio e os outros goleiros do elenco fizeram uma preparação ali específica, um treinamento específico com bola nos pés. O que deu para ver de diferente também por aqui hoje foi que 3 jogadores do Sub-17 treinaram com o time principal. Entre esses jogadores, o Batistella, grande nome, grande promessa, até porque jogadores do Sub-20 que estavam treinando, né, com o time principal, um intercâmbio que acontece, eles estavam na final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O Josepher, por exemplo, foi para lá para compor o elenco. Inclusive, estou curioso para saber como é que o Diniz vai aproveitar essa garotada, o treinador do profissional do Cruzeiro. Ao todo vai ter 17 dias, é quase uma mini pré-temporada por conta da data FIFA. E com relação a Matheus Pereira, que é o que o torcedor quer saber, viu, o Adro? Matheus Pereira vai pro jogo, não vai? O que ele tem? Matheus Pereira chegou aqui, fez o sinal de positivo. Ele foi poupado do jogo contra o Vasco, porque passou por exame, estava sentindo um certo desconforto na coxa direita. E ele foi preservado justamente para evitar com que viesse a ter uma lesão. Ontem ele fez um trabalho específico em campo, de controle de carga. E a boa notícia é que o Matheus Pereira está treinando normalmente. Imagens do Matheus Pereira, o MP10, treinando normalmente com o restante do elenco. O Fernando Henrique também está treinando junto com o time, tá? Ele que vinha treinando em separado, agora já está treinando normalmente com o restante do elenco e passa a ser opção aí para o Fernando Diniz. Então, nessa primeira parte da atividade, o grupo do Cruzeiro tem os goleiros de um lado e depois o restante do grupo dividido em em 4, e aí eles estão fazendo essa atividade técnica, início de aquecimento, esse trabalho de toque, de deslocamento, enfim, e o Matheus Pereira treinando normalmente. E o Fernando Diniz que vai comandar hoje o penúltimo treino antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde o Cruzeiro encara na quinta-feira às 9h30 da noite a equipe do Fluminense. O Cruzeiro tem que virar essa chave e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E é prioridade isso aqui na Toca da Raposa 2. E muito bacana também que torcedores que fazem parte aí dos planos de sócio do Cruzeiro, eles podem trocar, né, pontos para poder acompanhar os treinos quando esse treinamento é aberto, é liberado para a imprensa e também para esses torcedores. É uma ordem, né, do Pedro Lourenço, ele pediu isso, ele quer a torcida do Cruzeiro o mais próximo possível, acompanhando o Cruzeiro, e isso é muito importante. O clima aqui na Toca é tranquilo. Se ontem, infelizmente, o Cruzeiro não conseguiu o título brasileiro, foi vice-campeão aí, perdeu para o Palmeiras fora de casa. A zaga do Cruzeiro ontem jogou muito mal
enfim, mas o Cruzeiro fez uma bela campanha, o time sub-20 do Cruzeiro vem sempre chegando, e aí começaram aqueles comentários, e nessa base não salva ninguém, o time é ruim, esses jogadores não vão ser aproveitados. Porém, no jogo contra o Vasco, nós mesmos na transmissão, cabido, né, tá aí, não me deixa mentir, a gente começou a questionar e pedir, né, cadê esses jogadores? Os jogadores aí, né, Joseph, enfim, os jogadores de ataque principalmente, o técnico do Cruzeiro que não tinha opções para o ataque nesse jogo, então vamos ver, porque certamente deveremos ter alguns atletas que disputaram ontem essa final e foram derrotados para a equipe do Palmeiras, sendo relacionados para o jogo dessa quinta-feira. E para você, CJ, para vocês, senhores, esses jogadores, pelo fato de ter perdido ontem essa final para o Palmeiras, eles deixam, né, de valer alguma coisa, então a base não vale mais nada, porque é 8,80 para a torcida e para vocês. Ah, não dá, né, o meu querido Adro? Você vê a mudança estrutural desde a era Ronaldo aí, porque passa a base do Cruzeiro, conquistando títulos, com o próprio Fernando Seabra, conquistando títulos, revelando nomes para o time principal. Japa tá aí, Kaique tá aí, Vitinho tá aí. Então já venderam o Robert, negociaram, né? O Robert, negociaram também gente, eu sempre esqueço. Dom Pedro. Não, do filho do Narciso, o nome dele. Kenji. Juan Santos. Juan Santos. Já negociaram o Juan Santos, desculpa. É um lapso de memória que eu lembro muito do pai dele, até pela dificuldade que teve Kleber em vida. Kenji é do Kleber. O Juan Santos negociaram. Então, se deu dinheiro para o clube, o Adro, se deu título para o clube, e se fez jogador da base jogar no profissional, você quer mais o quê? Quer que revele 8 Neymar, 4 Ganso e 5... Vinícius Júnior por ano? Nada mal, hein? Não seria nada mal. Mas é isso, nem eles lá querer todo mundo quer, né? Ué. Agora, o Adro, Mateus... E um detalhe, viu, CJ? Também com o Rafa Neymar. Em relação à base do Cruzeiro, ela foi praticamente reestruturada do zero com a chegada aí do Ronaldo, né? Na época, quando o Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro, uma das prioridades foi justamente isso, reformular toda a categoria de base. Inclusive, foi feito um campo sintético lá na Toca da Raposa 1, foram analisados todos os contratos dos meninos que tinham contratos, foram analisadas todas as situações. O Cruzeiro foi ao mercado até para se reforçar nas categorias de base, assim como faz a base do Palmeiras, né? Que hoje é exemplo e tudo. Mas o Cruzeiro que, por exemplo, aí, né, teve o Vitor Roque que foi embora, o próprio Messinho, né, que tá no Palmeiras, o Estevão, ele é um jogador aí muito bem avaliado, é um jogador que vai render muita grana pro Palmeiras, e o Cruzeiro precisou reestruturar toda a sua base justamente também para não perder esses jogadores em potencial aí que podem render pro Cruzeiro não só técnica, mas também financeiramente. Boa. O resultado ontem, 3-0, meio graúdo. Até pelo que foi o primeiro jogo num 2-2 ali. Primeiro tempo foi 2-0 já, né? Já meio que deu uma desandada com relação a procurar o resultado. Mas nem por isso a base tá toda errada, né, Cabelo? Não, vamos lá. Existem duas coisas aqui. Primeiro, que o Cruzeiro enfrentou a melhor base do futebol brasileiro hoje, que é o Palmeiras. É isso. Ponto final. Já há alguns anos. A melhor base. Ponto final. Segundo, que o Cruzeiro vem constantemente chegando no top 4 dos principais torneios do futebol brasileiro com relação à base, cara. E isso é muito importante. Você já vê algum trabalho, isso, como você bem disse, né, lá desde da época do Ronaldo, né, com o Pedro Martins, com outros profissionais, valorizando muito a base do Cruzeiro, e a gente está colhendo frutos com relação a isso. CJ agora não vai vencer toda hora, não vai ser campeão toda hora, não vai bater campeão toda hora, mas faz um trabalho de excelência o Cruzeiro hoje com relação à sua base. Agora, a pergunta que fica a base é feita para quê exatamente, né? Para colocar os meninos no campo profissional, certo? E isso parece que vai melhorar um pouco mais agora, principalmente com essa não possibilidade de contratação de alguns atletas, né? Por exemplo, os meninos do ataque do Cruzeiro, tanto o Kenji quanto o Tevez já fazem a partir de hoje de maneira integral o processo no profissional, né? Eles já tinham sido integrados, mas toda hora puxavam eles para essa fase final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Agora eles vão ficar, vou falar para sempre, mas... Fernando Diniz gosta, tempo, hein? Né? Fernando Diniz oportuniza. E perder pro Palmeiras na base, gente, é perder pro Real Madrid da base hoje. Palmeiras é um fenômeno na base. Ele compra jogadores com 8 anos de idade.
Ele pega todos os melhores jogadores da base, hoje o Palmeiras pega. Então, perder pro Palmeiras não é nenhum demérito. Você está jogando contra o melhor time do mundo quase da base, pela qualidade que tem, pelo tanto de jogadores de qualidade. O Palmeiras tem às vezes 50 jogadores no elenco, ele tem 30 muito bons, ele tem que emprestar mais um tanto. Aí os que vão emprestar e voltam são titulares em muitos times do Brasil, então assim, não é nenhum demérito. Eu acho que o Cruzeiro está num bom caminho aí quanto à base. E o mais importante do que o resultado é o que o Cabito falou, é formar jogadores, gente. Tem que pôr isso na cabeça do torcedor, principalmente, é formar jogador. Perder faz parte do processo. Se você está formando, é o mais importante. Não, já começa a Copa do Brasil agora, semana que vem, na qual o torneio Cruzeiro é o campeão, né? Atual campeão. Começa agora na quinta-feira, né? Então já tem um desafio aí contra o Coimbra aqui de Contagem. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai sair. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.